Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida essa noite, amém? As crianças que vão para o Kids já está aberto lá. Eles podem ser direcionados para lá. Já tem prof lá. Louvado é o nome de Jesus. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo aí no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 20. Êxodo no capítulo 20. Hoje nós vamos iniciar uma série de sermões sobre os 10 mandamentos. Então nós vamos ter 11 domingos, contando com esse, que nós vamos falar sobre a lei de Deus, sobre os mandamentos de Deus, ver a aplicação prática de cada um, o que significa cada um, a importância de cada um. E hoje nós vamos ter uma espécie de introdução à série, né? Hoje nós não vamos abordar nenhum dos mandamentos, primeiramente. Vamos fazer uma introdução à série, para nos domingos seguintes nós falarmos um por um sobre cada mandamento, sobre seu significado, importância, aplicação, por que precisamos observar, obedecer a eles. Então hoje nós vamos ter início. Nosso tema de hoje é sobre as boas novas da lei. Nós vamos ler todo o texto, amém? Nós vamos ler desde o verso 1 até o verso 17. Se você puder, acompanhe comigo. Diz assim: Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Se você puder, feche os olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome aqui nessa noite, Senhor. Queremos Te louvar, Senhor, por mais um domingo que nós podemos estar aqui, Senhor, reunidos diante de Ti, prestando culto a Ti, Senhor. E nesse momento específico, Senhor, estamos aqui para ouvir sobre a Tua palavra, ouvir da Tua palavra, Senhor. Senhor, nós queremos Te pedir, fala, Senhor, conosco, fala com a Tua igreja aqui nessa noite, Senhor. Edifica-nos, exorta-nos, consola-nos, Senhor, por meio da Tua santa palavra, Senhor. Que o Senhor possa aqui nessa noite abrir a nossa mente e o nosso coração para as santas verdades da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo que aqui está, que Ele aplique essas verdades ao coração de cada um dos irmãos, Senhor. E que nós possamos sair daqui, Senhor, edificados e desafiados, Senhor, a viver uma vida que nos torna mais parecido contigo. Nós Te entregamos tudo aqui nessa noite, Senhor. E nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Então nós vamos fazer uma
uma breve introdução. E é bem importante que a gente preste atenção em tudo que vai ser falado aqui, porque isso vai facilitar a nossa compreensão a respeito de cada mandamento que nós vamos falar. Então essa série é uma série uma série um pouco mais instrutiva, é um pouco mais sobre ensinamento. Então ela requer de nós um pouco mais de atenção. Hoje nós vamos falar sobre as boas novas da lei e nós vamos ver um pouquinho sobre algumas questões específicas. Quando nós olhamos para o texto aqui, irmãos, Êxodo 20, esses 2 versículos primeiros aqui, eles são o nosso alvo de hoje. Então Deus falou todas essas coisas, todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nós vamos hoje nos ater basicamente nesses primeiros 2 versículos. E esses 2 primeiros versículos, o que eles fazem aqui? Eles abrem aquilo que nós conhecemos por 10 mandamentos. Depois desses 2 versículos, nós vamos ver uma sequência de mandamentos. E aí haverão ali 10 mandamentos. Alguém já ouviu falar sobre os 10 mandamentos? Sim? Quem conhece os 10 mandamentos aqui? Daqui a pouco nós vamos ver se você conhece os 10 mandamentos. Não os 10 mandamentos da novela, né, irmãos? A gente olha a novela dos 10 mandamentos lá, a gente diz, não, eu conheço os 10 mandamentos, eu vi isso aqui lá na novela. Eu vi aquele dia que eu olhei o episódio da novela lá, eu me lembro dos 10 mandamentos. Mas não estou falando desses 10 mandamentos. Estou falando dos 10 mandamentos aqui das Escrituras. Então, Êxodo, capítulo 20, os versos 1 e 2, eles abrem aquilo que nós chamamos de 10 mandamentos. Uma curiosidade aqui. Quando nós falamos sobre 10 mandamentos, a Bíblia nunca fala sobre 10 mandamentos. Aí o celular da transmissão. Esse não é um termo comum nas Escrituras. Nós não vamos achar nenhuma vez a Bíblia chamando essas 10 ordens, esses 10 mandamentos, essas 10 palavras de 10 mandamentos. A expressão hebraica aqui, que é o idioma, né, onde a Bíblia do Antigo Testamento especialmente foi escrita, que nomeia os 10 mandamentos, ocorre 3 vezes no Antigo Testamento. E elas significam basicamente o quê? 10 palavras. Então, o que são os 10 mandamentos? São 10 palavras. Por isso, com frequência, os 10 mandamentos eles são chamados também de decálogo. Ok? Decálogo. Deca, 10, e logos, palavra, ou 10 palavras. É assim que o israelita ele identificava os 10 mandamentos, como 10 palavras. Êxodo 20, com frequência, né? Essa porção do texto que lemos é chamado de decálogo. São essas 10 palavras que Deus deu aos israelitas no Monte Sinai. E essas 10 palavras elas vão ser alvo de 10 semanas da nossa observação. O que nós vamos fazer a partir de hoje? Durante mais 10 semanas, nós vamos observar essas 10 palavras, uma a uma, palavra por palavra, mandamento por mandamento. Nós vamos observar ela, vamos entender a importância de seguirmos ela, vamos entender a importância de obedecermos essas palavras, né? É bem legal quando as pessoas dizem assim, não, agora a gente está na graça, a gente não está mais na lei. E as pessoas dizem assim, não, a lei não precisa mais, a lei não serve mais, não precisa mais ser obedecida. A questão é, de que lei estamos falando quando nós falamos que a lei não precisa ser obedecida? Há pelo menos 3 leis. Havia a lei eles eram 10 mandamentos para o povo de Israel. E eles são 10 mandamentos para nós. O povo de Israel precisava obedecer as 10 palavras. Assim como nós precisamos seguir essas palavras, obedecer essas palavras e aplicar elas na nossa vida. Seja qual for o modo pelo qual a gente vai se referir aqui, 10 mandamentos, decálogo, 10 palavras. O que importa de fato não é como a gente vai chamar. O que importa é o conteúdo de cada um desses mandamentos. É o que significa cada um destes 10 mandamentos.
eles podem ser até mais do que mandamentos, mas eles não são menos do que isso. Essas 10 palavras, esses 10 mandamentos, eles podem ser mais que mandamentos, mas eles jamais serão menos que mandamentos, menos que ordens. Nós vamos observar um a um deles, em termos de introdução, que é o que nós vamos fazer hoje aqui, que é importante, né? Nós estamos introduzindo a série. Em termos de introdução à exposição de cada um desses 10 mandamentos, nós vamos ver 3 questões, presta atenção, 3 questões iniciais, introdutórias a respeito da lei de Deus, que elas precisam ficar claras logo no começo. Há 3 questões que elas precisam ficar claras aqui, no começo da série, na introdução da série, para que a gente compreenda tudo que vem depois disso. 3 questões, e é aqui que nós vamos nos deter. 3 questões iniciais a respeito da lei de Deus, que precisam ficar claras aqui. A primeira questão que precisa ficar clara, nesse primeiro sermão, e no início dessa série: o mundo odeia a lei de Deus. Essa é a primeira questão que precisa ficar clara. O mundo odeia a lei de Deus. Esse mundo odeia os mandamentos da lei de Deus. Esse mundo odeia a lei moral de Deus. Como nós falamos aqui, as pessoas elas não vão ter problema nenhum com o modo que nós vamos chamar isso. 10 palavras, 10 mandamentos, decálogo. Eles não têm problema em como nós nominamos essas leis. Sabe com o que as pessoas se incomodam? Com o conteúdo desses 10 mandamentos. É isso que incomoda as pessoas. Elas não estão incomodadas com o nome que nós damos, como nós designamos. Elas estão incomodadas com as 10 leis, com os 10 mandamentos. É isso que inquieta as pessoas desse mundo. Eu explico para você por quê. Porque as pessoas elas têm problema com o conteúdo dos 10 mandamentos. Porque o conteúdo dos 10 mandamentos, ele revela o problema da humanidade. Sabe o que os 10 mandamentos revelam? Revelam que o coração humano é rebelde. Que o coração humano é resistente à obediência. Sabe o que os 10 mandamentos revelam? Que nós odiamos ordens. Nós odiamos regras. Nós odiamos mandamentos. Sabe por que esse mundo odeia a lei de Deus? Porque no cerne da lei de Deus, o centro da lei de Deus, revela a condição do coração humano. O coração humano é um coração rebelde. Esse mundo, ele odeia a lei de Deus, porque esse mundo é um mundo rebelde contra Deus. Por que esse mundo odeia a lei de Deus? Porque esse mundo caído odeia o Senhor. Esse mundo caído é um mundo que é rebelde contra o Senhor. Como eu falei aqui, as pessoas odeiam receber ordens. Elas odeiam ter que ouvir de que maneira elas têm que viver. Elas não gostam, provavelmente você também não gosta, de receber ordem, de alguém dizendo: olha, você precisa viver desse jeito aqui. A sua vida precisa ser assim. O jeito que você deve levar a sua vida é desta maneira. As pessoas não gostam de receber ordens. Na verdade, as pessoas odeiam receber ordens. Elas odeiam ouvir, saber sobre como elas devem viver. Isso revela algo: coração rebelde. Se você não gosta de receber ordens, há rebeldia no seu coração, meu irmão. Se você não gosta de ouvir como você deve viver a sua vida, há rebeldia no seu coração. Por isso que as pessoas odeiam a lei de Deus. Por isso que elas odeiam os mandamentos do Senhor. Esse tipo de resistência, resistência à ordem, resistência aos mandamentos, resistência ao modo de vida que devemos viver, ele revela algo mais profundo. Veja bem, quando você é resistente a ordens e mandamentos, a questão não é que você está resistindo a isso, tem algo mais profundo. O problema, ele é pior do que você imagina. Não é uma questão externa apenas, é primeiramente uma questão interna. Isso fala a respeito da condição do seu coração. Se você odeia receber ordens, resiste a elas, tem algo mais profundo aí. Tem algo que não está na superfície.
Tem algo que está escondido no seu interior. Isso está revelando um coração rebelde. Nós não gostamos de receber ordens, inclusive de Deus. Nós não gostamos. Nós não gostamos de receber ordens. Não gostamos que ninguém nos diga o que fazer. Ó, você deve fazer isso. Ó, você deve fazer aquilo. Nós não gostamos nem quando a gente diz assim, ó, quando você não faz isso, você está quebrando o mandamento de Deus. As pessoas ouvem isso, elas ficam indignadas. Como assim estou quebrando o mandamento de Deus? Como assim estão me dizendo como eu tenho que viver? Um coração rebelde. Um coração que esconde a rebeldia dentro dele. Pastor, por que isso acontece? Por causa da queda. Por causa do jardim do Éden. Deus coloca Adão e Eva no jardim, e Deus dá um mandamento para Adão e Eva, e eles conseguem quebrar o único mandamento que Deus deu para eles. Eles quebram o único mandamento. Eles se rebelam contra Deus, e a partir do momento em que eles quebram o único mandamento que Deus havia lhes dado, a partir dali, esse mundo se torna um mundo rebelde. A partir da queda de Adão e Eva, esse mundo ele passou a odiar a lei de Deus, se tornou rebelde contra Deus. A partir da queda, sabe o que esse mundo faz? Ele luta contra o Senhor. Ele luta para obedecer os mandamentos que Deus tem lhe dado. Ele resiste. Esse mundo se tornou rebelde a partir da queda. E preste atenção, sabe qual é o padrão que nós vivemos hoje? Existe um padrão, que é um padrão que está cada vez mais comum, o relativismo. Sabe qual é a geração que nós vivemos? Uma geração extremamente relativista. Ela relativiza tudo. Tudo para ela é relativo. Exemplos de relativismo. Talvez você se identifique com algumas dessas frases. Você tem que fazer o que é melhor para você. Relativismo. Faça o que é melhor para você. Um segundo exemplo de relativismo. Você vive a sua vida e eu vivo a minha. Cada um cuida da sua vida. Relativismo. Um terceiro exemplo de relativismo. Você vive a sua vida do jeito que você acha que é certo. Você vive do jeito que você quer. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Esse tipo de frase, esse tipo de citação, demonstram pessoas relativistas. Esse tipo de atitude, irmãos, esse tipo de vocabulário, eles denotam pessoas relativistas, que desprezam a lei de Deus. Veja bem, um crente não é alguém que vive a sua vida de forma relativa. O crente é alguém que tem absolutos para viver. Ele não é alguém que relativiza. Ele não vive a vida dele do jeito que ele quer. Ele não vive a vida dele da maneira que ele acha correto. Ele não faz o que é melhor para ele. Esse é o relativismo que está entranhado no nosso tempo, inclusive dentro das igrejas. Está cheio de crentes relativistas, que eles pensam que eles podem fazer aquilo que é melhor para eles, e o resto que se dane. Está cheio de crentes dentro das igrejas, que eles acham que eles podem viver a sua vida, e a pessoa vive a dela, e cada um no seu quadrado. Está cheio de crentes que acham que podem viver a sua vida do jeito que bem entendem. A Bíblia nos dá 10 mandamentos, mas preste atenção, há também 10 mandamentos desse mundo. Esse mundo também tem os seus mandamentos. Esse mundo também tem a sua regra moral. Esse mundo também tem a sua ética moral. Quais são os 10 mandamentos do mundo? Vamos ver, um a um. Os 10 mandamentos desse mundo. O primeiro deles, o primeiro mandamento deste mundo: tenha a mente aberta e esteja disposto a mudar as suas crenças diante de novas evidências.
Primeiro mandamento desse mundo: você precisa ser mente aberta. Você precisa ter a sua cabeça aberta. Você precisa estar disposto a mudar as suas crenças, a mudar aquilo que você crê, a mudar a sua fé, se você tiver outras evidências. Segundo mandamento deste mundo: empenhe-se em entender o que é mais provável que seja verdade, e não em acreditar no que você deseja que seja verdade. Terceiro mandamento deste mundo: o método científico é o mais confiável de entender o mundo natural. Ciência. Olha esse você vai se identificar. Quarto mandamento desse mundo: cada um tem o direito de controlar o seu corpo. Ou, meu corpo, minhas regras. O corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu visto o que eu quero, eu uso o que eu quero. Meu corpo, minhas regras. Quinto mandamento deste mundo: Deus não é necessário para que uma pessoa seja boa ou tenha uma vida plena e com significado. Ou seja, você pode ser alguém bom, você pode viver uma vida moralmente correta e você não precisa de Deus. Deus é somente algo mais que você tem. Ele não é essencial para que você viva uma boa vida. Sexto mandamento desse mundo: seja consciente das suas consequências, seja consciente das consequências de todas as suas ações e reconheça que você deve assumir a responsabilidade de todas elas. Sétimo mandamento desse mundo: trate os outros como você gostaria de ser tratado, de modo razoável. Coloque-se na perspectiva dele, ou aquela palavrinha que está bem faladinha: tenha empatia. Você precisa ter empatia. Você precisa se colocar no lugar da outra pessoa. Oitavo mandamento deste mundo: temos a responsabilidade de levar os outros em consideração, incluindo as gerações futuras. Nono mandamento deste mundo: não há jeito certo de viver. É você que determina qual que é o jeito certo de viver. É você que escolhe o que é certo e o que é errado. É você que determina o que pode e o que não pode. Você escolhe. Não há certo, não há modo certo de viver. Décimo e último mandamento desse mundo: deixe o mundo um lugar melhor do que você encontrou. Olha que mandamento lindo. Deixe o mundo um lugar melhor do que você encontrou. Tipo aquelas frases de biblioteca, né? Se você pegar os livros, deixe a prateleira do mesmo jeito que você encontrou. Olha aquele de banheiro, né? Se você usar o banheiro, deixe ele limpo. Os mandamentos deste mundo. Este é o padrão moral do nosso século. É isso aqui que as pessoas pensam como correto. Veja bem, isso aqui não fui eu que criei. Isso aqui é fruto de uma pesquisa. Foi uma pesquisa feita no meio de ateus, pedindo para que os ateus enviassem e-mails escrevendo para eles quais seriam os mandamentos dele. Os mandamentos dos ateus, ou os mandamentos desse mundo. Só que se você olhar bem para esses 10 mandamentos deste mundo, você vai ver que tem contradição entre eles. Os mandamentos desse mundo se contradizem. Vou dar um exemplo para você. No mandamento 5 diz assim: Deus não é necessário para que uma pessoa seja boa ou tenha uma vida plena e com significado. Só que daí o sétimo e o oitavo mandamento, se você prestar atenção, são mandamentos baseados nos ensinos de Jesus. O sétimo mandamento, que eu falei da empatia, é a regra de ouro, aonde Jesus diz que nós devemos fazer para os outros o que nós queremos que eles nos façam. O oitavo mandamento, que fala sobre ter responsabilidade de levar os outros em consideração, está baseado nos ensinos de Jesus. Ou seja, Deus não é necessário, mas o fundamento dos 10 mandamentos deste mundo estão baseados em Deus, estão baseados nos ensinos de Jesus. Uma outra contradição: o nono mandamento, ele diz: não há modo certo de viver.
Ou seja, você vive do jeito que você quer. Mas se não há modo certo de viver, por que há outros 9 mandamentos dizendo a maneira correta de se viver? Se não há modo certo, não precisava de mais 9 mandamentos. Ou seja, a contradição. Os mandamentos desse mundo se contradizem. E sabe por quê? Eu explico para você. Porque a nossa época está tomada por um espírito de loucura. Esse mundo está cada dia mais ficando mais louco. O nosso tempo está tomado por um espírito de loucura. Exemplos. Hoje se defende a morte de bebês no ventre. Então hoje é comum pessoas defenderem o assassinato de um bebê no ventre. Ou seja, pode matar um bebê no ventre, mas não pode quebrar os ovos da tartaruga. Senão, você vai preso. Estou dizendo que deve quebrar os ovos da tartaruga? Claro que não. Eu estou dizendo que há um espírito de loucura que não defende a vida humana, mas defende a vida animal. A vida animal é importante? Claro que é. Mas a vida humana é ainda mais importante. Nós vivemos um tempo em que esse mundo está cercado por um espírito de loucura. Se defende a morte de bebê no ventre. E se trata a boneca como um bebê. Então, ter filho não pode. Se mata um neném no ventre. E aí se pega uma boneca. E por conta do espírito de loucura que esse mundo está, se trata uma boneca como uma criança. O que está acontecendo é loucura. Esse mundo está carregado de um espírito de loucura. Você está vendo, né? Os bebês reborn. Esse pessoal está doente. Eles pegam um bebê, uma boneca, levam no médico. Eles levam uma boneca, vai no mercado. Irmãos, isso não é normal. Isso é um espírito de loucura. Agora, os mesmos que defendem um bebê de borracha são os mesmos que não defendem um bebê de verdade. Se eles querem ter tanto um bebê, por que eles não têm um bebê de verdade? Porque na verdade eles odeiam crianças. É um espírito de loucura. O mundo hoje, irmãos, diz o que é certo e errado. O mundo diz assim, ó, o certo e o errado depende de você mesmo. Então você decide o que é certo e errado. E aí quando você faz o que eu estou fazendo aqui, dizendo, olha, o que você está fazendo é errado. Eles dizem, não, você está quebrando o nosso mandamento. Você está dizendo para nós que o que nós estamos fazendo é errado. Quando na verdade, quem está errado é você. Quando você vai contra os mandamentos desse mundo, você é repreendido. Você é censurado. Você é cancelado. O que nós não podemos nos esquecer é que ainda somos uma sociedade com um código moral. Somos uma sociedade que precisa de um código moral. E precisamos de algo que molde essa moralidade. Para que ela seja uma moralidade correta. O que Provérbios, capítulo 9, verso 10 vai dizer? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Meus irmãos, se nós quisermos distinguir o que é certo e o que é errado, se nós quisermos distinguir o modo correto de viver e o modo errado de viver, se nós desejamos alcançar uma boa sociedade, nós precisamos fazer as coisas do modo de Deus. E como nós fazemos as coisas do modo de Deus? Prestando atenção nos 10 mandamentos. Nos atentando para a lei moral de Deus. Então essa é a primeira questão que precisa ficar clara aqui nessa introdução. Esse mundo odeia a lei de Deus. Esse mundo tem os seus próprios mandamentos. Quando você vai contra os mandamentos desse mundo, você vai ser repreendido, você vai ser cancelado, você vai ser alguém perseguido. Esse mundo odeia a lei de Deus. E se nós queremos uma sociedade melhor, famílias melhores, uma igreja melhor, nós precisamos observar a lei do Senhor. Segunda questão que precisa ficar clara aqui a respeito dos mandamentos. E aqui é mais prático. 5 razões. 5 razões porque precisamos estudar e conhecer os 10 mandamentos. Ok, esse mundo odeia os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão ali explícitos.
A pergunta que fica é: por que eu preciso conhecer e estudar os 10 mandamentos? Qual a diferença que isso faz na minha vida como cristão? Qual a importância que os 10 mandamentos têm para mim hoje? 5 razões por que precisamos estudar e conhecer os 10 mandamentos. A primeira delas, sabe por que nós precisamos estudar e conhecer os 10 mandamentos? Porque os 10 mandamentos são desconhecidos hoje. Essa é a primeira razão. Sabe por que nós precisamos estudar e conhecer os 10 mandamentos? Porque eles são desconhecidos. A igreja não conhece mais os 10 mandamentos. A igreja não sabe mais os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são desconhecidos hoje. Na igreja, muitos não recordam todos os 10 mandamentos. E se essa ignorância está dentro da igreja, quem dirá fora dela? Se a igreja, que tem a palavra de Deus, que tem acesso ao conteúdo e à lei moral de Deus, é ignorante quanto à lei moral de Deus, o que nós vamos esperar de quem não conhece o Senhor? O que nós podemos esperar daqueles que não conhecem a palavra de Deus? Preste atenção, muitas pessoas sabem de cabeça diversas coisas. Elas sabem de cabeça diversas coisas. Elas gravam na sua memória, na sua mente, diversas coisas. Só que elas não conhecem os 10 mandamentos. Elas conhecem diversas coisas, mas não conhecem os 10 mandamentos. Vou dar um exemplo, talvez você se lembre desse aqui, ó. Vamos ver se você se lembra. Tinha uma musiquinha que tocava antigamente que dizia assim: se você souber, você canta comigo, ok? Qual é a música? Dizia assim: 2 hambúrgueres, alface. O que é isso? É Big Mac. De cabeça. Nós sabemos a receita do Big Mac. 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles, um pão com gergelim, é Big Mac. Se eu perguntar aqui para alguns aqui, eu torço pro Grêmio, o cara vai me dar a escalação do Grêmio, do goleiro ao centroavante, e vai dizer os reservas. Se eu perguntar para quem torce pro Inter, ele vai me dar a escalação do Inter, do goleiro ao centroavante e os reservas. Ou seja, temos capacidade cognitiva e intelectual para gravar as coisas. Nós temos uma boa mente. Nós temos uma mente que grava as coisas facilmente. Nós sabemos a receita do Big Mac. Nós sabemos a escalação do Inter, sabemos a escalação do Grêmio. Nós sabemos o nome de todos os personagens das séries que nós olhamos no Netflix, ou sei lá onde. A pergunta que eu digo para você, que eu faço para você é: quem aqui sabe os 10 mandamentos de cabeça? Em ordem. Quem aqui conhece a lei de Deus? Quem aqui sabe o que a lei de Deus ensina? Põe no projetor para nós. Aqui estão os 10 mandamentos. Vamos ler eles juntos? Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Não cobiçarás. Esse é o 10º mandamento. Ou seja, nossa mente está cheia de coisas que não fazem diferença alguma na nossa vida. E a lei de Deus, que deveria estar gravada na nossa mente e no nosso coração, não está. Por que nós precisamos conhecer e estudar os 10 mandamentos? Porque eles são desconhecidos hoje. Nós não conhecemos mais os 10 mandamentos. Como, irmãos, que a gente não tem essa lei gravada na nossa mente e no nosso coração? Como? Se é isso, se essa lei é Deus se revelando. O que são os 10 mandamentos?
É o próprio Deus se revelando para o seu povo. Olha o que diz o verso 1: então Deus falou todas estas palavras. Não é Moisés que está falando aqui, é Deus que está falando diretamente ao povo. É Deus que está se revelando ao seu povo. É Deus que está se fazendo conhecer do seu povo. Como nós não conhecemos essa lei, como ela não está gravada na mente e no coração, se é por meio dessa lei que Deus se revela a nós. Irmãos, os 10 mandamentos, eles foram o código legal mais influente em todo o mundo, eles são até hoje. Ainda que há pessoas que discordem dele, a grande realidade é que ele não pode ser ignorado. Primeira razão, por que precisamos estudar e conhecer os 10 mandamentos? Porque eles são desconhecidos hoje. Segunda razão, por que nós devemos estudar e conhecer os 10 mandamentos hoje? Porque os 10 mandamentos, eles são instrução histórica. Os 10 mandamentos são usados historicamente para a instrução da igreja. Os 10 mandamentos, junto com o credo apostólico e junto com a oração do Pai Nosso, eram os meios de discipulado da igreja em toda a história. Ou foram os meios de discipulado da igreja durante toda a história. Por séculos, irmãos, a instrução catequética foi fundamentada nesses 3 conteúdos: o credo dos apóstolos, a oração do Senhor e os 10 mandamentos. Esses 3 pontos, eles eram usados especialmente para o ensino de crianças e para o discipulado de novos convertidos. E historicamente, os 10 mandamentos são usados para a instrução ao discipular os cristãos. Os 10 mandamentos sempre foram usados. Eles sempre foram usados como meio de instrução. Quando as pessoas perguntavam: como podemos fazer o discipulado? Como ensinamos a Bíblia aos nossos filhos? O que os novos cristãos precisam saber sobre o cristianismo? A resposta sempre incluía uma ênfase sobre os 10 mandamentos. Todos os catecismos antigos, eles deram grande ênfase aos 10 mandamentos. A gente ouve a palavra catecismo e a gente acha que é a igreja católica, né? Mas catecismo era um método de discipulado. Então há diversos catecismos na história da igreja. E o que são os catecismos? São perguntas e respostas. Há uma pergunta e uma resposta que precisava ser memorizada com cunho teológico. O que os catecismos carregavam? Eles carregavam em boa parte a instrução dos 10 mandamentos. No catecismo de Heidelberg, geralmente os catecismos tinham 52 perguntas, uma pergunta para cada semana do ano. O catecismo de Heidelberg, de 52 perguntas, 11 delas estavam concentradas nos 10 mandamentos. O catecismo menor de Westminster, de 107 perguntas, 42 estavam concentradas nos 10 mandamentos. O catecismo maior de Lutero, mais da metade dele, estava concentrada nos 10 mandamentos. O catecismo da Igreja Católica, de 750 páginas, 120 delas tinham a ver com os 10 mandamentos. Por que nós precisamos estudar e conhecer os 10 mandamentos? Porque eles são instrução histórica em todas as eras da igreja. Terceira razão por que nós devemos estudar e conhecer os 10 mandamentos: porque os 10 mandamentos são centrais na ética mosaica. O verso 2 vai dizer assim: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quando você olha para Êxodo, o capítulo 19 de Êxodo é Deus dando instruções para Moisés, para que o povo fosse purificado para se encontrar com Deus. Então Moisés traz diversas instruções para que o povo se santificasse, para que o povo colocasse vestes brancas, para que os homens não tivessem relações com as suas mulheres, porque no dia seguinte se encontrariam com o Senhor. Êxodo 19, Moisés ele transmite uma mensagem ao povo. Só que quando nós olhamos para o capítulo 20, não é Moisés que está falando. Quem está falando agora é o próprio Deus. Deus fala diretamente ao povo. Sabe o que acontece aqui? Quando Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A linguagem que Deus usa aqui
é a mesma que ele usou para chamar Abraão. Quando Deus ele chama Abraão, ele diz assim, em Gênesis 15:7, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus. Quando Deus vai falar com Israel, ele diz assim, eu sou o Senhor que o tirei da terra do Egito. Era como se Deus estivesse dizendo a eles, eu sou o Senhor que te tirou da terra onde você estava, para ser o teu Deus e te dar esta palavra. A lei mosaica do Antigo Testamento, ela era composta por 613 mandamentos. Havia 613 leis no Antigo Testamento, mas os 10 mandamentos, eles eram o fundamento para todas estas leis. Os 10 mandamentos, eles fundamentam todas as 613 leis da lei mosaica. Os 10 mandamentos, eles fundamentam a ética da lei mosaica. Quarta razão por que devemos estudar e conhecer os 10 mandamentos, é porque os 10 mandamentos, eles são centrais na ética do Novo Testamento. Os 10 mandamentos, eles não estão apenas no Antigo Testamento, eles estão de forma mais clara e explícita no Novo Testamento. Uma passagem conhecida, mas pouco compreendida. Marcos capítulo 10, dos versos 17 a 22. Jesus e o jovem rico. Olha o que diz o texto. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e ajoelhando-se diante dele perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse, só uma coisa falta a você, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse texto é bem compreendido, bem falado, mas bem mal compreendido. É o texto do jovem rico. O que Jesus está fazendo aqui? Ele não está mostrando um caminho para conquistar a vida eterna, que é o que muitas pessoas pensam. O que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus ele fala os mandamentos e as pessoas pensam assim, não, se guardar o mandamento, esse é o caminho para ser salvo. Jesus não está falando sobre isso. Não é isso que Jesus está ensinando no texto. O que Jesus faz aqui, ele mostra para aquele jovem rico que havia um mandamento que ele estava quebrando. Então ele fala que ele não matava, que ele não cometia adultério, que ele não furtava, que ele não dava falso testemunho, que ele não defraudava, que ele honrava o pai e a mãe. E aí Jesus diz, olha, vai vende tudo. Ele não quis, por quê? Porque ele tinha um coração cobiçoso. Jesus não está mostrando aqui para ele qual é a maneira de alguém ser salvo. Jesus estava mostrando para aquele jovem que ele estava quebrando o 10º mandamento, que ele tinha um coração avarento e cobiçoso. Paulo, irmãos, ele vai oferecer um resumo do que significa um cristão viver em obediência a Deus. E ele aponta para os 10 mandamentos. Quando Paulo vai falar sobre como um cristão obedece a Deus, ele lança isso se referindo aos 10 mandamentos. Romanos capítulo 13, versos 8 e 9 diz assim, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Quando Paulo ensina como viver uma vida cristã de obediência, ele vai dizer que o cumprimento da lei é o amor. E que quando nós quebramos um mandamento, consequentemente nós quebramos todos os outros. Um exemplo básico, existe um mandamento, não adulterarás. Quando alguém quebra o mandamento adulterando, ele não quebrou apenas esse mandamento. Ele quebrou, por exemplo, o 10º mandamento, ele cobiçou a mulher do próximo.
Quando um mandamento é quebrado, todos os outros mandamentos são quebrados consequentemente. Na tradição judaica, há 603 leis que podem ser resumidas em 10 mandamentos. Olha isso, havia 603 leis, e essas 613 leis são resumidas em 10 mandamentos. Jesus resume os 10 mandamentos em 2 mandamentos: ame ao Senhor acima de tudo, e ame ao seu próximo como a si mesmo. 603 leis, resumidas em 10, resumidas por Jesus em 2. Jesus, ele nunca pretendeu abolir os mandamentos. Ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir ela plenamente. O que Jesus faz é transformar os 10 mandamentos. Jesus, ele vai dizer assim: olha, vocês ouviram o que foi dito? Não adultere. Mas qualquer homem ou qualquer pessoa que olhar para outra e desejar ela no seu coração, já adulterou. Jesus, ele não acaba com a lei. Ele não vem para abolir a lei, ele vem para transformar a lei. E nós vamos ver isso na sequência da série. Como Jesus, ele transforma a lei. Como esses 10 mandamentos, eles vão muito além do que está aqui. Quinta razão, porque devemos estudar e conhecer os 10 mandamentos, porque a lei é boa. A lei de Deus é boa. E por isso nós precisamos conhecer e estudar a lei de Deus. À medida que formos avançando aqui, irmãos, nós vamos avançar aqui na série. Nós vamos ver um por um dos mandamentos. Sabe o que nós vamos ver? Nós vamos ver que a lei de Deus nos faz cair de joelhos. A lei de Deus nos bota de joelhos. A lei de Deus, irmãos, ela mostra para nós o nosso pecado. Ela mostra que nós somos pecadores. A lei de Deus nos conduz à cruz. Ela é boa. Não conseguimos guardar a lei perfeitamente. Há um código moral aqui. Há 10 mandamentos, 10 palavras, uma lei. E sabe qual a certeza que temos? Que nós não conseguimos guardar essa lei perfeitamente. E é isso que a lei mostra para nós. Que nós somos incapazes de guardá-la perfeitamente, porque somente Jesus conseguiu fazer isso. Nós não conseguimos guardar, mas Jesus conseguiu guardar. Nós não conseguimos cumprir a lei plenamente, mas Jesus conseguiu. Precisamos de Jesus, irmãos, para alcançar o perdão e a salvação. Pastor, por que está pregando sobre os 10 mandamentos? Preste atenção aqui, você que congrega. Nós vamos passar essa série, 11 domingos, e depois a leitura da lei de Deus, a confissão coletiva de pecados e a oração recebendo a confirmação do perdão por meio de Cristo, vai fazer parte da liturgia do nosso culto. Então o que nós vamos fazer todos os domingos? Ler a lei de Deus. O que nós vamos fazer todos os domingos? Orar a Deus em arrependimento coletivo, declarando para Deus que nós não conseguimos guardar a sua lei perfeitamente. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ler textos que afirmam que ainda que nós não conseguimos guardar a lei perfeitamente, Jesus guardou ela por nós, e que por meio dele nós temos perdão de pecados. O que nós vamos fazer? Nós vamos cantar ao Senhor, louvando a ele por tão grande salvação. Isso vai fazer parte da nossa liturgia. Nós vamos ter um espaço do culto, onde nós vamos ler a lei todos os domingos, confessar pecados todos os domingos, e louvar a Deus pelo seu perdão todos os domingos. Por isso nós vamos aprender sobre os mandamentos, e depois nós vamos introduzir isso na nossa liturgia de culto. Muitas vezes, irmãos, nós amamos a graça e o amor de Deus, mas nós temos dificuldade de amar a sua lei. Nós amamos o Deus de amor, amamos o Deus gracioso, mas nós não conseguimos amar a lei de Deus como o salmista. O salmista no Salmo 119, por diversas vezes ele diz: eu amo a tua lei. A tua lei está guardada no meu coração. Eu medito na tua lei. A tua lei é importante para mim. Muitas vezes nós amamos a graça, amamos o amor de Deus, mas temos dificuldade de amar a lei de Deus, irmãos. De dizer que nós amamos essa lei. Veja bem, você consegue imaginar, saia desse mundo que nós vivemos e entre em outro mundo. Você consegue imaginar se nesse mundo todas as pessoas obedecessem plenamente os 10 mandamentos? Se ninguém quebrasse nenhuma das leis?
se ninguém quebrasse nenhum dos mandamentos. Se a obediência aos 10 mandamentos fosse perfeita, nós não precisaríamos de leis, irmãos. Não precisaríamos de leis. Leis de propriedade, leis de direitos autorais, leis de patentes. Se a lei fosse cumprida plenamente, não precisaria de fechadura nas nossas casas. Se a lei fosse cumprida plenamente, não precisaria de muros, não precisaria de sistema de segurança, não precisaria de armas, não precisaria de tribunais, não precisaria de prisões. Você consegue imaginar isso? Se a lei fosse guardada e obedecida plenamente, como seria a nossa vida? Como seria a vida de cada um de nós? Esse mundo, irmãos, odeia a lei de Deus. Mas sabe o que as Escrituras dizem? As Escrituras dizem que a lei, ela não é uma coisa feia. Que a lei não é algo mal. As Escrituras nos dizem que a lei é boa, justa e santa. É exatamente isso que Paulo diz em Romanos 7,12. Ele diz assim: assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Primeira questão, esse mundo odeia a lei de Deus. Segunda questão que precisa ficar clara, são essas 5 razões por que nós precisamos estudar e conhecer a lei de Deus. Terceira questão que precisa ficar clara aqui ainda a termos de introdução, são 5 razões por que precisamos obedecer os 10 mandamentos. Precisamos estudar, precisamos conhecer e precisamos obedecer. Por que nós precisamos obedecer os 10 mandamentos? Em primeiro lugar, porque nós somos o povo de Deus. Por que nós precisamos obedecer os 10 mandamentos? Nós somos o povo de Deus. Antes em Êxodo 19, Deus havia dito a Israel, Ele fala assim a Israel: vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo separado. O que Deus diz para Israel é verdade também a respeito da igreja. A igreja, em 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, Pedro vai dizer assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Aquilo que Deus fala a Israel é verdade também para nós, povo de Deus, hoje. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo separado por Deus. O que isso significa? É que muitas vezes, irmãos, nós estaremos sozinhos. Muitas vezes nós seremos diferentes. É que muitas vezes nós teremos regras que esse mundo não entende. Por diversas vezes nós estaremos sozinhos, seremos diferentes e faremos coisas que para esse mundo é loucura. Que para esse mundo é caretice. Que para esse mundo é ser quadrado. Nós somos o povo santo que foi separado para viver de acordo com a maneira de Deus. Isso faz com que sejamos diferentes. O que é normal para as pessoas aí fora não é normal para nós. Aí fora é normal o marido trair mulher. É normal mulher trair o marido. Mas para o povo santo de Deus não, irmãos. Para o povo santo de Deus é pecado. É a quebra do mandamento. É a quebra da lei de Deus. E quando nós estamos próximos, envolvidos ou nos relacionamos com pessoas desse mundo, para eles vai ser caretice, nós não fazemos o que eles fazem. Mas nós temos uma lei, nós temos um código moral, nós temos a lei de Deus que rege a nossa vida. Com certeza, irmãos, com certeza, não somos sempre o povo santo que deveríamos ser. Na verdade, nós menos somos o povo santo do que deveríamos ser. Essa é uma certeza que temos. Mas a grande verdade é que Deus nos chamou para isso. Ele chamou o seu povo para viver uma vida santa. Somos o povo de Deus, separado para viver de acordo com a maneira dele, que está revelada na sua lei. Por que devemos obedecer os 10 mandamentos? Em primeiro lugar, porque somos o povo de Deus. Em segundo lugar,
Por que devemos obedecer os 10 mandamentos? Porque somos livres. Sabe quem somos nós? Nós somos livres. O povo de Deus é um povo livre. Somos livres. A definição bíblica de liberdade não é ausência de regras. A definição bíblica de liberdade não é faça o que quiser, isso é libertinagem. Quem faz o que quer é libertino. Quem age da maneira que deseja é alguém libertino. É alguém que é escravo do pecado. É alguém que é escravo dos seus desejos. É alguém que é escravo da sua própria carne. A liberdade bíblica não é ausência de regras, ou faça o que você quiser. Quando nós falamos de mandamentos, muitas pessoas pensam que os 10 mandamentos é Deus nos reprimindo. É um Deus repreensor. Então ele fica ali nos mantendo em servidão. Sabe? Se Deus ele é muito repreensivo. Ele é muito, sabe, é um Deus muito duro. Ele não quer que eu realize os meus sonhos. Ele não quer que eu realize os meus projetos de vida. Se Deus é um Deus muito, muito opressor. A lei de Deus é muito pesada. Muitas pessoas pensam que os 10 mandamentos são isso. Que a lei de Deus é uma lei opressora, que mantém eles em servidão. Que Deus não quer que eles realizem os seus sonhinhos, no seu coraçãozinho pecaminosinho, cheio de pecadinhos. Muitas pessoas pensam que a lei lhes amordaça. E elas esquecem. Elas esquecem, irmãos. Elas esquecem que Deus não quer o mal delas. Que Deus não quer prender e amarrar ninguém, que Ele quer liberdade. Deus, Ele quer que o seu povo seja um povo livre. João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus, Ele quer que o seu povo viva uma vida em abundância. É o que Ele fala em João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Olhe para mim, Deus não é alguém mau. Ele não é alguém mau que quer nos esmagar e oprimir com regras e burocracias. Deus, Ele não é um Deus mau, opressor, que nos esmaga com um jugo pesado. Os 10 mandamentos não funcionam como grades de prisão. Os 10 mandamentos não nos aprisionam. A grande verdade é que eles mostram que de fato nós somos livres. A lei de Deus mostra que nós somos livres. A lei de Deus nos liberta. É por meio da obediência à lei de Deus que de fato mostramos que somos livres. Deus, irmãos, preste atenção. Deus, Ele não nos deu 10 leis para sairmos do Egito. Você tem que prestar muita atenção em como o texto vai se desenrolar. Deus, Ele não nos deu 10 leis para sairmos do Egito. Não são instruções de como sair do Egito. Não são instruções de como nós saímos do mundo. Deus não nos deu 10 passos. 10 passos para você sair do mundo. 10 passos para você se converter. 10 passos para você sair do Egito. Não. Quando Deus dá a lei, nós vamos ver para frente e já eram livres. Sabe o que nós vamos ver para frente? É que a lei vem depois da graça. É depois da graça. É depois da libertação. É depois que eles haviam sido tirados do Egito. É depois que eles passaram o Mar Vermelho. É depois que não havia mais Faraó atrás deles. É depois que a lei vem. A lei não é... Deus não nos dá a lei para que a gente saia desse mundo. Não são instruções de como nós saímos desse mundo, mas são regras para pessoas livres continuarem sendo livres. Sabe o que são os 10 mandamentos? Regras para pessoas livres continuarem sendo livres por meio da observância a essas regras. A lei de Deus não é um meio de sair desse mundo. A lei de Deus é um meio de permanecer obedecendo ao Senhor e não voltar para esse mundo do qual Ele nos tirou. Por que nós precisamos obedecer aos 10 mandamentos? Em primeiro lugar, porque somos o povo de Deus. Em segundo lugar, porque somos livres. Em terceiro lugar, precisamos obedecer os mandamentos, os 10 mandamentos, porque Deus é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Os versículos que abrem Êxodo 20, eles não são um enchimento, ou um mero enchimento antes que os mandamentos se iniciem.
Deus não está aqui enchendo linguiça para depois falar do que importa. Não, Êxodo 20 aqui, vou encher linguiça aqui com 2 frases, e depois eu vou falar do que importa. Não. Os 2 primeiros versículos não são um mero enchimento antes que os mandamentos se iniciem. Os 2 primeiros versículos, eles estabelecem quem Deus é e por que nós devemos lhe obedecer. O texto vai dizer: então Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor Yahvé, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esses 2 primeiros versículos, eles estabelecem quem Deus é. E quem Deus é? Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. E é isso que Deus está dizendo: eu sou o Senhor. Esse Deus aqui, que está dizendo que é o Senhor, é o Deus que se revelou na sarça ardente para Moisés, dizendo: eu sou o que sou. Esse Deus aqui que está dizendo: eu sou o Senhor, é o Deus Criador Todo-Poderoso. Esse Deus que é o Senhor é autossuficiente, é autoexistente, é soberano. Esse Deus aqui que está se revelando como Senhor, Ele é o Deus das pragas, Ele é o Deus do Mar Vermelho, Ele é o Deus do maná, Ele é o Deus que não podemos brincar com Ele. Não podemos brincar com Deus. Com esse Deus aqui, é um Deus que não se deve brincar. Com esse Deus que é o Senhor. Com esse Deus que exerce juízo quando necessário. Veja bem, meus irmãos, se existe um Deus, e se Ele é como Deus revelado nas Escrituras, então é tolice e extremamente perigoso vivermos da maneira que nós achamos correta. Olhe para mim, se você acha que viver da maneira que você acha correto está certo, a Bíblia chama você de tolo. E além de tolo, você é alguém que está em grande perigo. Existe um Deus, as Escrituras revelam quem é esse Deus, e esse Deus revelado nas Escrituras é Senhor. Ele tem um código moral, Ele tem uma lei, Ele tem mandamentos que devem ser obedecidos. A lei é uma expressão do coração e do caráter do legislador. Nós não podemos olhar para a lei de Deus, irmãos, e dizer assim: não ligo para essas leis. Eu não estou nem aí para esses mandamentos. Nós não podemos olhar para a lei e começar a ficar irritado quando ela começa a dizer: você não deve fazer isso, você não pode fazer aquilo. Isso é tolice. Deus é o Senhor, irmãos. Os mandamentos não nos mostram apenas o que Deus quer. Os mandamentos nos mostram quem Deus é. Os 10 mandamentos falam da honra de Deus, da dignidade de Deus, da majestade de Deus. Olhe para mim, os 10 mandamentos revelam o caráter santo do Deus Santo. Nós precisamos obedecer os 10 mandamentos, porque Deus é o nosso Senhor. Os 10 mandamentos, irmãos, nos revelam o que é importante para Deus. E quando nós desdenhamos dos 10 mandamentos, quando nós desdenhamos da lei de Deus, nós estamos desdenhando do próprio Deus. Por que devemos obedecer aos 10 mandamentos? Quarta razão: porque Deus é, além de nosso Senhor, Ele também é o nosso Deus. Nos 10 mandamentos, Deus se revela não apenas como Senhor, mas como o Senhor, seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse Deus, irmãos, soberano, todo-poderoso, Ele não é um tirano caprichoso, Ele não é uma divindade excêntrica que exerce autoridade brutal, como os demônios fazem na terreira. Deus, Ele não lidera o seu povo por meio de escravidão. Ele não cavalga em cima do seu povo. Ele não é um Deus brutal, que exerce autoridade brutal e desenfreada, sem nenhuma consideração por suas criaturas. Esse Deus que é Senhor, que é o nosso Deus, Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que se relaciona com o seu povo. E em Cristo, esse Deus pessoal é sempre presente por nós. Está sempre conosco, Ele é Emanuel. É Deus no meio de nós, é Deus conosco. Irmãos,
seria assustador se nós apenas ouvíssemos Deus trovejando do monte, dizendo que Ele é o Senhor, como Ele fez com Israel. Seria apavorante nós ouvirmos como os israelitas ouviram. Deus Ele trovejando do monte, o monte fumegando, raios, clangor de buzina. Deus dizendo, ó, ninguém se aproxime do monte. Se um animal tocar no monte vai morrer. Seria aterrorizante se Deus trovejasse daquele monte apenas dizendo que Ele era o Senhor. Mas na sua autorrevelação, Deus Ele não para por aí. Ele também diz, eu sou o teu Deus. Irmãos, Deus Ele está ao nosso lado. Ele é nosso Pai. Ele é um Pai presente. Sabe por que Ele nos dá ordens? Ele nos dá ordens para o nosso bem. Quinta razão, porque devemos obedecer aos 10 mandamentos. Devemos obedecer os 10 mandamentos por conta daquilo que Deus fez. Deus fez algo e nós obedecemos aos mandamentos de Deus por conta daquilo que Ele fez. Observem aqui que a lei vem depois do Evangelho. As boas novas aqui de libertação, as boas novas, elas vêm depois da libertação. Deus Ele não se dirige a pessoas escravas e diz assim, preste atenção que isso aqui é importante. Ele não se dirige a Israel e Ele não se dirige a pessoas escravas dizendo assim, eu tenho aqui 10 mandamentos, 10 ordens. E eu quero que vocês sigam essas 10 ordens à risca. Dou para vocês 10 ordens, vocês seguem ela à risca, daqui a 5 anos eu vou voltar. E daqui a 5 anos, quando eu voltar, se vocês tiverem conseguido dar um jeito em sua vida, de obedecer perfeitamente essas 10 leis, então eu volto e liberto vocês do Egito. Não é assim que Deus faz com Israel. Não foi assim que Deus falou com Israel. Como Deus fala com Israel? Ele fala de modo diferente. A questão aqui, irmãos, é que é exatamente assim que alguns veem o cristianismo. É exatamente assim que algumas pessoas veem a salvação. Elas acham que a salvação está no cumprimento de algumas regras que Deus dá para elas. Então elas pensam no seu consciente, se eu obedecer às regras, se eu seguir elas perfeitamente, então Deus vai me amar. E aí Deus Ele vai me salvar, porque afinal de contas, eu sou alguém que obedece perfeitamente a Deus. Muitas pessoas veem o cristianismo assim. Muitas pessoas elas pensam que a salvação acontece assim. Elas obedecem às regras e porque elas são obedientes, elas são salvas. E aquelas que não são salvas, elas apenas não foram salvas porque elas não obedeceram às regras que Deus deu para elas. Ainda que essa seja uma visão comum de cristianismo, é uma visão errada. É uma visão distorcida e é uma visão não bíblica. Não é isso que aconteceu na história do Êxodo. Deus não chegou no Egito e diz, aqui está a minha lei. Se vocês obedecerem a minha lei, eu vou abrir o mar, eu vou tirar vocês a pé seco, Faraó vai morrer e vocês vão para a terra prometida. Não foi assim que aconteceu com Israel. O Êxodo não acontece assim. Os israelitas eram um povo oprimido. Sabe o que Deus diz para eles? Eu ouvi o clamor de vocês. Eu ouvi quando vocês começaram a clamar. E eu vou salvar vocês. Sabe por que eu vou salvar vocês? Não é porque vocês me obedecem, porque vocês não me obedecem. Eu vou salvar vocês porque eu amo vocês. É por isso que eu vou tirar vocês do Egito. É por isso que eu vou abrir o Mar Vermelho. É por isso que eu vou levar vocês para a terra prometida. Não é porque vocês são obedientes, porque na verdade vocês não são. Na verdade, durante todo esse percurso, vocês vão ver que vocês são muito mais desobedientes do que pensam. Deus, Ele ouve o clamor do povo. Ele salva aquele povo porque amava eles. E só depois de ouvir o clamor, só depois de tirar eles do Egito, é que Deus Ele vai dar a eles uma lei. É só depois que eles foram salvos, libertos e perdoados, que Deus deu a eles uma lei. Uma lei que eles deveriam obedecer para demonstrar que de fato eram livres. Que de fato eram pessoas salvas. Veja bem, irmãos, nós precisamos ouvir isto aqui novamente. E novamente, e novamente, e novamente.
Incline os seus ouvidos aqui por um instante. A salvação não é uma recompensa pela obediência. Não é. Se você está fundamentando a sua salvação por você obedecer ou não, você pode ter uma certeza, você não vai ser salvo, porque você vai desobedecer. Na verdade, você desobedeceu hoje. A salvação não é uma recompensa pela obediência. A salvação é a razão para a obediência. Fazendo um trocadilho, não obedecemos para sermos salvos, porque somos salvos, obedecemos. Parece a mesma coisa, mas não é. Parecem coisas semelhantes, mas não são. Não somos salvos porque obedecemos. Obedecemos porque somos salvos. A obediência não é a causa da salvação. Quando você diz assim, eu obedeço, por isso sou salvo, a sua salvação não está baseada nos méritos de Cristo na cruz. A sua salvação está baseada nos seus méritos, na sua obediência, no seu caráter, na sua condição. Quando você acha que é salvo porque você obedece, a causa da sua salvação é a sua obediência, e não a obediência perfeita de Cristo. Veja bem, meus irmãos, nós não somos salvos porque obedecemos. Nós obedecemos porque somos salvos. E quem é salvo obedece. E quem diz que é salvo e não obedece, me desculpe, não é salvo. Nós não obedecemos para ser salvos, porque somos salvos, obedecemos. E aquele que pensa que é salvo e não obedece, me desculpe frustrar você, se você é essa pessoa, você não é salvo, você precisa de arrependimento, você precisa colocar a sua fé somente nos méritos de Cristo e receber perdão para os seus pecados e consequentemente a salvação. Porque está cheio de gente dizendo assim, eu sou salvo, vivendo em rebelião contra a lei de Deus. Não é. Não é salvo. Os salvos obedecem. E não para serem salvos, mas porque são salvos. A obediência não é a causa, mas a evidência genuína da verdadeira salvação. Você quer saber se você é salvo? É só olhar se você obedece. Está escrito, você obedece? Não, você se rebela deliberadamente, som do coração. Porque pode ter um problema sério com a sua conversão. Veja bem, Jesus, ele não diz assim, se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu amarei vocês. É isso que Jesus diz? Se vocês obedecerem os meus mandamentos, então eu vou amar vocês. Jesus diz isso? Sim ou não? Não. O que Jesus diz? Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. E os meus mandamentos não são pesados. Os meus mandamentos não são duros demais. Veja bem, meus irmãos, tudo o que fazemos é somente por causa do que Cristo fez primeiro. Tudo o que nós fazemos é somente por causa do que Ele fez primeiro por nós. Romanos vai dizer isso. Por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. E tudo aquilo que nós fazemos é por conta daquilo que Cristo fez primeiro por nós. Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, nós temos motivos de sobra para sermos obedientes à lei do Senhor. Temos motivos de sobra. É só nós olharmos para aquilo que Cristo fez por nós, e nós temos multidão e multidão, milhares e milhares de motivos para sermos obedientes à lei de Deus. A pergunta que fica é, já que ninguém consegue guardar a lei, ninguém consegue, o pastor falou que ninguém consegue guardar os 10 mandamentos perfeitamente. Qual que é o propósito então dos 10 mandamentos? Se é um código moral, se nós precisamos conhecer, estudar, se nós temos razões para obedecer, razões para estudar, se o mundo odeia a lei de Deus, de que tudo isso adianta se, na verdade, a gente não vai conseguir guardar isso? Se nós não conseguimos, já que ninguém consegue guardar a lei de Deus, qual é o seu propósito? Timothy Keller, ele responde isso no Catecismo Nova Cidade. Na pergunta número 15, Timothy Keller, ele responde exatamente essa pergunta. A pergunta do Catecismo é assim, já que ninguém consegue guardar a lei de Deus, qual é o seu propósito? E aí Timothy Keller, ele dá uma resolução a respeito dessa pergunta, dizendo que conheçamos a vontade e a natureza de Deus, e a natureza pecaminosa e desobediente de nossos corações, e assim, nossa necessidade de um Salvador. A lei também nos ensina
e exorta a viver uma vida digna de nosso Salvador. O que há aqui nessa declaração? Há os 3 propósitos para a lei de Deus. Já que ninguém consegue guardar a lei de Deus, qual que é o seu propósito? Primeiro, o propósito da lei de Deus é revelar Deus. A lei de Deus revela a Deus, que conheçamos a vontade e a natureza de Deus. Ou seja, nós temos que conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. E aonde Deus se auto-revela? Na sua lei. Por meio da sua lei, Deus se auto-revela. Quando Deus nos dá a lei, Ele não está apenas nos dizendo o que Ele quer, mas também está revelando quem Ele é. E Deus é muito maior do que nós podemos conceber em nossa mente pecaminosa e caída. Quando nós achamos que Deus é misericordioso, Ele é muito mais misericordioso do que nós imaginamos. Quando nós pensamos que Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é muito mais amoroso do que nós podemos conceber na nossa mente caída. Quando nós pensamos em um Deus que é perdoador, Ele é muito mais perdoador do que nós podemos conceber. A lei de Deus revela quem Deus é. E nós precisamos conhecer a Deus. O segundo propósito da lei de Deus é que, além de revelar quem Deus é, ela revela a nossa natureza pecaminosa e desobediente. Olha que incrível isso. A lei revela quem Deus é, mas ela também revela quem nós somos. E quem nós somos? Pecadores. Com o coração tomado de pecado. Que conheçamos a vontade e a natureza de Deus e a natureza pecaminosa e desobediente de nossos corações. A lei revela, irmãos, a nossa natureza caída. A lei revela que nós precisamos de um Salvador. Nós temos um coração pecaminoso, uma natureza pecaminosa, desobediente, um coração inclinado para as coisas do mal. Quando nós olhamos para a lei de Deus, ela revela que nós somos pecadores. Ela revela que nós necessitamos de um Salvador. E esse Salvador, Ele é Jesus, irmãos. A lei revela quem nós somos. Ela revela a nossa condição pecaminosa. Revela que somos desobedientes. E ela diz, olha, vocês são pecadores, vocês são desobedientes, vocês são piores do que vocês imaginam. Vocês precisam de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. A lei mostra que nós precisamos de um Salvador. Precisamos de alguém que cumpra esse padrão de Deus. Um padrão que é inalcançável para nós. Um padrão que é impossível para nós alcançarmos. Veja bem, nós somos piores do que imaginamos. Muito piores. Às vezes a gente conversa com as pessoas e diz, que eu não sou uma pessoa tão mal. Não, você é. Vou dizer para você, você só não é pior por causa da graça de Deus. Eu só não sou pior por causa da graça de Deus, que restringe a nossa maldade, que restringe a nossa pecaminosidade. Irmãos, se Deus Ele soltar o freio e tirar a graça da nossa vida, irmão, vira Sodoma e Gomorra esse mundo. A gente vira o pior dos ímpios. Não, é que eu não sou tão mal. Você é, você sabe que é. Eu acho que é Spurgeon que diz, né? Quando alguém falar que você é alguém ruim, não fique triste. Você é pior do que eles estão falando. E essa é a realidade. Nós somos muito piores do que pensamos. Às vezes a gente quer ser um pouquinho hipócrita, né? A gente quer transparecer que a gente não é tão mal. Nosso coração não é tão pecaminoso, que a gente é santo, a gente está levitando. A gente vive numa plena santidade e não somos. Somos pecadores. Nosso coração ainda é um coração desobediente. Nós ainda necessitamos de um Salvador. Nós somos piores do que nós imaginamos. As pessoas dizem, você é capaz, vai lá, você pode, você consegue, você é capaz. Não é, não é. A teologia do diabo diz que você é capaz. Você pode chegar onde você quer, você pode conseguir o que você deseja. Assinado embaixo, Satanás. Vai lá, dá vazão para os seus desejos, dá vazão para as suas vontades. Somos pecadores, meus irmãos. Somos piores do que imaginamos. Na verdade, nós somos incapazes. Nós não podemos, nós não conseguimos, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de alguém que cumpra aquilo que nós não temos condições de cumprir. Nós precisamos de alguém que faça aquilo que nós não podemos fazer. E esse alguém, a lei aponta e revela que é Cristo.
Jesus fez aquilo que era impossível para nós. Jesus cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos de Cristo. Terceiro propósito da lei de Deus: revelar a Deus, revelar a nossa natureza pecaminosa e desobediente. Em terceiro lugar, a lei de Deus revela o estilo de vida do reino de Deus. Sabe o que a lei de Deus revela? O estilo de vida do reino de Deus. Na pergunta diz assim: já que ninguém consegue guardar a lei, qual o seu propósito? Que conheçamos a vontade e a natureza de Deus, e a natureza pecaminosa e desobediente de nossos corações, e assim, nossa necessidade de um Salvador. A lei também nos ensina e exorta a viver uma vida digna de nosso Salvador. Sabe o que a lei nos ensina e nos exorta? Que precisamos viver uma vida digna de Jesus. Que precisamos viver uma vida digna de Cristo. Nós testemunhamos que somos filhos de Deus e que fazemos parte do reino de Deus se nós cumprimos a lei de Deus. Veja bem, o Brasil tem uma lei. E para viver no Brasil nós temos que cumprir a lei. Indiferente se a lei é boa ou má. Indiferente se a lei muda ou não muda. Existe uma lei. Para que a gente viva no Brasil, a gente precisa cumprir a lei brasileira. Para viver no reino de Deus, nós precisamos cumprir a lei de Deus. Nós precisamos obedecer a lei de Deus. Nós não conseguimos. A grande verdade é que isso é impossível para nós. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que aquilo que é impossível para nós é possível em Cristo. É possível por meio de Cristo. Olhem para mim, nós precisamos de Jesus. A lei revela a nossa necessidade de Cristo. Nós dependemos de Jesus. E tudo isso só é possível por meio de Jesus. Nós precisamos de Cristo. Para nós é impossível obedecer plenamente à lei de Deus. E por isso nós precisamos de um Salvador. Por isso nós precisamos de um resgatador. Por isso nós precisamos urgentemente e desesperadamente de Cristo. A lei é boa. Nós temos uma boa notícia: a lei não é má. A lei não nos aprisiona. A lei, ela serve de aio, como Paulo diz. Ela nos conduz a Cristo. Ela nos leva a Cristo. E nós temos, irmãos, que ter isso bem claro na nossa mente a partir daqui. A partir daqui em diante nós vamos desenrolar em cada um dos mandamentos. Mas nós precisamos ter claro essas três questões. O mundo odeia a lei de Deus. Nós precisamos conhecer e estudar a lei de Deus, irmãos. E nós temos bons motivos, boas razões para obedecermos aos mandamentos. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé. Amém? Nós temos bons motivos para obedecermos, para conhecermos, para estudarmos a lei de Deus. Mas nós não podemos nunca nos esquecer que a lei aponta para Cristo e para a nossa necessidade de Cristo. Nós vamos encerrar essa noite, irmãos. Nós vamos responder esse